véspera de novas eleições. Investigação sobre desvio de verba da Câmara Municipal de Fortaleza está parada em 2015. Todos os 43 vereadores foram chamados para prestar esclarecimento sobre caso que culminou na renúncia de 2 parlamentares candidatos à reeleição, por Jéssica Velma Categórias. Em política, 10 de agosto de 2016 às 15h18. As investigações sobre o desvio de, pelo menos, R$ 11 milhões da verba de desempenho parlamentar, VDP, da Câmara Municipal de Fortaleza estão estagnadas desde dezembro de 2015. A razão, segundo o promotor Marcos Amorim, responsável pelo processo no Ministério Público do Estado do Ceará, MPCE, é a espera por resposta da Procuradoria-Geral da República, PGR, sobre investigações a parlamentares com foro privilegiado. Em outubro do ano passado, a Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública, PROCAP, convocou todos os 43 vereadores da Casa Legislativa para prestarem esclarecimento sobre o uso da VDP. Após análise de documentação da Câmara e informações de parte dos vereadores e funcionários da Casa, o MPCE encaminhou para a PGR investigações que apontam o envolvimento de parlamentares com foro privilegiado. Amorim pontua que só serão divulgados nomes caso a PGR acate a denúncia. A possibilidade é de que, caso os apontamentos sejam aceitos, a Procuradoria solicite ao Supremo Tribunal Federal, STF, o desmembramento das investigações. Foro privilegiado é prerrogativa de deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. Um exemplo, assim, interessantíssimo que está acontecendo agora aqui mesmo em Fortaleza. Você aí em casa, você lembra do vereador aonde é? Aquele que foi afastado, né? Que na verdade ele renunciou, não é, justamente para não se tornar inelegível, né? Por conta de desvio lá na verba da VDP, a verba de desempenho parlamentar. Você aí em casa, você lembra do vereador Leonelzinho Alencar, que também abriu mão, né, do seu mandato para também não se tornar inelegível, também por desvio de dinheiro, por muita enrolação. Se ele abriu mão, ele já se autocondenou. Olha só, pois eles agora estão de volta. Vão se candidatar novamente a um cargo a vereador de Fortaleza. Não é verdade, Roberto? É triste. Eu fiquei, assim, impressionado. Hoje, na Câmara Municipal de Fortaleza, se investiga o desvio na ordem de 11 milhões de reais da verba de desempenho parlamentar. É uma coisa impressionante. Doutor Djalma, a população fica perguntando justamente isso. Esse aonde é, ex-vereador, Leonelzinho, ex-vereador, não são, em regra, fichas sujas. São candidatos, são fichas sujas. Fica essa confusão na mente da população do eleitor. Olha, é o seguinte, essa lei, e a lei da ficha limpa, ela fez uma exigência. Por exemplo, no caso de deputados, senadores ou governadores que tiverem um processo para cassação do seu mandato iniciado e ele renunciem depois da abertura desse processo, eles estão inelegíveis por 8 anos. Se ele sair antes de iniciar o processo, aí vai esperar a condenação por órgão judicial colegiado. Isso realmente cria um constrangimento muito grande para a sociedade. Por que isso acontece? Porque o próprio Supremo, lá, quando julgou aquela DPF 144, o ministro Celso de Mello, ele acentuou muito que no tempo da ditadura, a pessoa era inelegível apenas com recebimento da denúncia. Qual é o problema? Nós temos que aplicar a lei com base na realidade, onde ela tem vigência, e não com base no passado. Em 64, 68, quando existia a lei complementar número 5, de 70, que mandava ser inelegível a pessoa com recebimento da denúncia, nós não tínhamos o Estado Democrático de Direito. O Brasil se reestruturou e hoje nós temos a garantia do contraditório, da ampla defesa. Não se justifica mais essa tolerância, essa interpretação, exigindo condenação por órgão judicial colegiado. Então, o indivíduo pode assaltar e matar várias pessoas. Se não existir a condenação por órgão judicial colegiado, ele é inelegível. Isso realmente é um assinte contra a civilização. Por quê? Porque a representação popular, o exercício do mandato, deve ser privativo de pessoas comprometidas com a realização do bem comum, de pessoas que tenham interesse público, que tenham vontade de realizar o bem comum, de satisfazer o interesse da sociedade, e não satisfazer o seu interesse pessoal. O nome disso, quando você usa o mandato para satisfazer o seu interesse, é patrimonialismo. Nós estamos vivendo hoje a era do neopatrimonialismo. Sob o ponto de vista formal, o voto eletrônico e tal, garante que aquele cidadão foi eleito.
Não houve manipulação na sua eleição. Só que ele não tem compromisso de servir a coletividade. O interesse dele é satisfazer o seu interesse pessoal ou dos seus correligionários. Bom, gente, estamos caminhando para mais um intervalo, para o último bloco do